O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. As irmãs mandaram então dizer ao Senhor. Ouvindo isso, Jesus disse: Essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerás jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui,
o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde puseste? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Detestai-o, desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, celebramos este 5º domingo do tempo quaresmal e que é uma liturgia muito especial para nós, porque como nós estamos falando, já se aproxima bastante o tempo santo, a semana maior, como nós comumente conhecemos, a Semana Santa. Um tempo de muitas graças nas nossas vidas, tempo em que a gente intensifica esta celebração do mistério, a vida cristã nas nossas vidas. Mas ainda temos um trabalho interior de transformar no nosso coração, nossa vida, de acordo com aquilo que o Evangelho nos propõe. E este espírito de conversão quaresmal permanece. Nós precisamos também trabalhar para que o nosso jejum, a nossa penitência, a nossa oração, a nossa caridade, a nossa oração, favoreça para que essa nossa conversão, a qual nós continuamente lutamos durante todo esse tempo quaresmal, possa se frutificar nas nossas vidas, possa dar provas daquilo que Deus realiza nos nossos corações. Mas certo é que a liturgia de hoje já meio que nos remonta àquilo que nós estamos prestes a celebrar. Nós temos nos domingos quaresmais, os últimos domingos quaresmais, a graça de, na liturgia, refletir passagens muito importantes do Evangelho e o Evangelho narrado por São João. Por isso, as narrativas, talvez um pouco parecidas, até mesmo pela longitude da narrativa, o tamanho dessa narrativa do Evangelho. Hoje, por exemplo, lemos praticamente todo o capítulo 11 do Evangelho narrado por São João. Na semana passada, o capítulo 9, na semana retrasada, o capítulo 4. Então, a riqueza que a liturgia tem nos proposto, desse conhecimento da palavra de Deus nas nossas vidas. Mas certo é que cada um desses domingos tem apresentado para nós um momento muito importante desse anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. E deste encontro que o Senhor faz com cada um de nós, no sentido das nossas necessidades, da nossa realidade temporal. Quando a gente fala que Jesus foi solidário a nós, que Jesus assumiu a nossa condição humana, existe
em nós esta aceitação desta verdade, desta palavra de Deus, a nós que buscamos os caminhos da fé. Mas para muitas pessoas, infelizmente, às vezes ainda existe esta separação entre Jesus humano e Jesus divino. E quando a gente fala Jesus assumiu a nossa condição, nós precisamos nos assemelhar a Jesus. As pessoas às vezes nos dizem: ah, mas Jesus era Deus, como se em Jesus separasse essa dimensão da divindade e da humanidade. E não, em Jesus, nós contemplamos o mistério da sua união divina e humana. E na sua dimensão humana, na sua realidade humana, Jesus não foi privado de nenhuma das nossas dores. Acabamos de ouvir no Evangelho a sensibilidade, as emoções de nosso Senhor Jesus Cristo. Passou pelas mesmas dores que nós passamos e compadeceu-se de cada uma dessas realidades. Como falamos, no terceiro domingo do tempo quaresmal, Jesus pede água para a samaritana. Jesus teve sede. Jesus passou por esta privação e pede a água e demonstra que Ele é a fonte da água viva. Na semana passada, nós ouvimos a cura do homem cego e Jesus utiliza da sua própria saliva para montar ali o barro, para representar aquilo que é a realidade da nova criação feita por Ele. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo também é a fonte da luz, a água, luz. E tudo isso culmina, leva-nos a entender o mistério da vida. E hoje nós vemos este contraste entre a morte e a vida, entre aqueles que haviam passado por esta experiência da morte e para nós, que somos convidados a viver a vida plena em Deus. Quando ouvimos o relato da ressurreição de Lázaro, talvez pode vir nos nossos corações a angústia, no sentido de que nós, provavelmente, com muita certeza, até poderia dizer, não vimos alguém sair do túmulo, ser ressuscitado para essa vida. E aí a gente pode pensar, mas será que nós temos menos fé do que as pessoas do tempo de Jesus? Será que Jesus atua menos na nossa vida? Porque talvez, com certeza, nós passamos por alguma dificuldade nesse sentido, perdemos algum ente querido, que se o Senhor tivesse dado um pouco mais de vida, um pouco mais tempo de vida para aquela pessoa, nós com certeza agradeceríamos muito a Ele. Com certeza, quando ouvimos o relato de Lázaro, a gente lembra de alguém muito querido por nós, que passou por essa experiência da morte. Certo é que todos nós passaremos por esta experiência. Mas há uma coisa que nos mostra essa pedagogia divina. Por que a ressurreição de Lázaro aparece aqui no último domingo antes de iniciarmos a Semana Santa? Inclusive, no próximo domingo, nós ouviremos o relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paixão do Senhor, nós contemplamos a sua própria morte. É justamente por isso, porque para as pessoas que ainda não haviam experimentado a paixão, morte e ressurreição do Senhor, era necessário que eles vissem aquele sinal do Senhor. Para nós, não. Para nós, apesar de que a morte, sim, nos causa tristeza, saudade, da ausência das pessoas queridas, ela não tem mais a palavra final sobre nós. Não é preciso que os nossos entes queridos, falecidos, voltem para esta vida para que a gente verdadeiramente creia em Deus. Jesus, inclusive, conta isso na parábola do Lázaro pobre, quando aquele que é chamado o rico, ele pede a Abraão para que volte alguém da mansão dos mortos para ajudar as pessoas da sua família a fazerem essa experiência de conversão. E Abraão diz, não é preciso.
Porque mesmo que alguém se levante dos mortos, aqueles que têm um coração endurecido jamais farão essa experiência de conversão. E Abraão estava lembrando justamente daqueles que iriam experimentar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto no tempo daqueles que contemplaram este mistério visivelmente, tanto quanto também nos nossos dias e nos tempos futuros, existirão ainda pessoas que não crerão nesta realidade da ressurreição. E eu diria até mais, existem pessoas que às vezes até vêm na comunidade, até participam das celebrações, mas que não creem na ressurreição. Por quê? Porque ela não é algo visível para nós. E a gente tem que entender que esta realidade, daquilo que a gente vê, que a gente toca, né, que a gente sente através, né, dos nossos sentidos físicos, corporais, não resumem a nossa existência, não resumem a nossa vida. Porque se assim o fosse, a gente não creria, por exemplo, nos sentimentos, ou alguém já viu por aí, alguém já viu fisicamente a bondade passando por aí, a felicidade passando no meio de nós. São coisas que nós cremos que existem, ninguém duvida da realidade da bondade, da felicidade, da paz, mas que estão dentro de nós, que não podem ser vistas pelas outras pessoas. Então, esta realidade dos nossos sentidos, como Tomé vai dizer na segunda semana, né, do tempo pascal, né, que eu só acreditarei se eu ver. Infelizmente, existem muitas pessoas, né, que vivem esse tipo de comunhão. Eu só acreditarei em Jesus Cristo se Ele ressuscitar mais uma pessoa. Não é preciso, porque o Senhor já ressuscitou, o Senhor já nos deu a prova do seu amor. E é por isso que nós, né, na liturgia, vivemos esta dimensão do símbolo da fé. Por isso que nós, na liturgia, fazemos a experiência de contemplarmos este mistério na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima semana faremos esta experiência de contemplarmos esta memória da nossa fé, esta atualização do mistério nos nossos corações, para que a gente não se esqueça do grande centro da nossa fé, que é a comunhão com a vontade de Deus. Mas retomando esta dimensão da sensibilidade de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é um grande marco e importante na nossa espiritualidade. O entendimento de que o Senhor se compadece de cada um de nós. Há muitas pessoas que passaram ou passam por esta realidade da morte de outras pessoas, e eu diria até daquilo que o Evangelho, inclusive, em determinado momento, propõe, que Lázaro não havia apenas morrido fisicamente, mas antes disso havia morrido justamente pela falta de fé, né, pela falta do amor que não havia celebrado. Então, esta realidade está presente no coração e na vida de muitas pessoas, infelizmente. Existem pessoas que estão por aí, no meio de nós, mas que, infelizmente, espiritualmente, psicologicamente, né, estão mortas, né, estão morrendo, né, padecendo diante dessa realidade. Então vem o Senhor, como nós ouvimos na primeira leitura do livro do profeta Ezequiel, nos lembrar que o Senhor nos colocou este espírito de vida, este espírito de vivificação nele, no nosso Deus. Diante das realidades que às vezes a gente não pode explicar, ou que talvez nós nem podemos, inclusive, resolver nas nossas vidas, a gente tem que sempre que lembrar desta confiança em Deus, de um Deus que vem ao nosso encontro para nos reanimar, para recobrar em nós a força da vida, o ânima, a animação. Talvez um dos piores xingamentos que a gente pode fazer para uma pessoa, ou talvez, né, até atribuir a nós mesmos, é dizer que nós estamos desanimados. Desanimado seria uma pessoa que ela perdeu a sua alma, né? O ânima significa alma. Então a pessoa desanimada é a pessoa que perdeu
a sua alma, perdeu a capacidade de se alegrar com as coisas da sua existência, com aquilo que lhe trazia, né, a realidade para a sua vida. Então, nós não podemos nos desanimar tanto no caminhar da fé, quanto na nossa caminhada da nossa jornada da convivência, no dia a dia, porque para nós, como nós estamos falando, o Espírito de Deus nos trouxe a vida, nos trouxe a comunhão, e como também São Paulo nos lembrou na segunda leitura da carta aos Romanos, é através deste Espírito que mora em nós, né, que nós pertencemos ao nosso Deus, pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma realidade muito importante nas nossas vidas, nosso coração, nossa espiritualidade. O Espírito mora em cada um de nós. E este Espírito de Deus precisa ser alimentado, vivificado através da nossa experiência de comunhão com a vontade do Pai. Quando nos afastamos de Cristo, nós, consequentemente, estamos enfraquecendo este Espírito em nossa vida. Quando nos afastamos dessa caminhada de fé, nós, consequentemente, não fazemos esta experiência da comunhão da verdade do Senhor. Dentre os sinais que Jesus realiza no Evangelho narrado por São João, este nos chama a atenção da realidade daqueles que talvez, né, confundiram esta realidade da amizade com Jesus com a dimensão de um certo privilégio. Nenhum de nós somos privilegiados neste caminho. Por isso Jesus não se apressa a ir, né, para a cura do seu amigo, para mostrar que dentro do reino de Deus, mesmo aquele que era o seu principal amigo entre as pessoas, os discípulos, aquela família que ele tinha um carinho profundo, não tinha algum privilégio no reino de Deus. Não existe, né, entre Deus e nós essa realidade de escalonar. Olha, você tem mais privilégios nessa graça. Não. Deus, né, está sempre ao encontro daqueles que também vêm ao encontro de Deus. E a pergunta que a gente pode se fazer é por que eles não foram até Jesus enquanto Lázaro estava doente? Porque achavam que a obrigação era de Jesus ir até ele. É lógico que Jesus iria até eles. É lógico que Jesus não esqueceria de cada um deles nas suas necessidades. Mas o que nós podemos contemplar neste mistério é que o que Deus quer de cada um de nós é que a gente acorra com essa boa vontade e demonstre essa disponibilidade de fazermos este encontro com Ele. E esta realidade de Jesus nos ensina para que nós não fiquemos parados, não fiquemos lamentando, não fiquemos na nossa dor, na nossa angústia, mas que a gente possa buscar a Ele, que é a fonte da vida, da salvação e da redenção. Por isso precisamos ter nos nossos corações este sentimento de que todos nós agora somos a nova Betânia de Jesus. Ele quer fazer essa amizade com as nossas famílias, os nossos lares, as nossas casas. Mas a gente também precisa ir ao encontro dele. A gente também precisa estar aqui junto dele e fazer esta experiência da fé. O mesmo Senhor, a qual nós, né, contemplamos no Evangelho e que ressuscitou os mortos, agora não precisa mais, né, realizar estes sinais, porque o grande sinal já nos foi dado através da sua ressurreição. Por isso, como estamos... Acho que o microfone quer dizer que é para parar, né? Estamos prestes a celebrar um tempo santo, né? Um tempo, né, de graça nas nossas vidas. Por isso é preciso que a gente busque esta comunhão com a verdade e a palavra de Deus. E atentos àquilo que o Senhor nos pede, que a gente possa buscar este espírito da redenção, da vida nova dos nossos corações. Que o Cristo Senhor venha ao nosso encontro, vencendo, nos ajudando a vencer
o nosso desânimo, as nossas dificuldades, a nossa intemperança, para que tudo aquilo que for morte nas nossas vidas possa se tornar novo, vida nova, através dele, através dessa comunhão que ele nos apresenta. Que o nosso Deus nos abençoe e nos torne mais santos, para que cada vez mais a gente possa buscar o caminho da vida, da redenção que nele está. Assim o seja. Amém.